Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça conosco nesse instante. Vamos iniciar elevando nossos corações ao Mestre Divino, agradecendo pelas bênçãos inúmeras que nós temos recebido do alto, pedindo a Ele forças, coragem, perseverança, fé, amor, que esses sentimentos possam brotar em nossos corações sob a influência do Mestre. Obrigado, Senhor, por tudo, que sejamos melhores a cada dia e possamos a cada dia nos aproximarmos de Ti. Que a Sua paz permaneça conosco em cada instante de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Bom, nós estamos e continuamos estudando, refletindo no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós estamos no capítulo 19, que tem como título Comunhão com Deus. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes parecia como problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, começa a mensagem, né, o conto de hoje, falando que, a gente lembra que no último capítulo que a gente leu, falava sobre a oração, foi até quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para os discípulos. E aqui falam que os próprios discípulos tinham dificuldade com essas ideias novas. Qual é a ideia nova? A ideia de Deus como um pai carinhoso, né, amigo, e não com aquele ser, o Senhor, que a gente teme. Né? Allan Kardec falou isso muito bem no livro A Gênese, quando ele fala que Deus agora é alguém que nos ensina a amá-lo e não a temê-lo, como ao longo da história da humanidade as pessoas normalmente tinham mais medo de Deus do que amor a Deus. E Jesus ensinou-nos a termos amor a Deus, como um pai que educa, mas que tem misericórdia, bondade, carinho. É um pai que está presente em nossas vidas sempre. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Então, os essênios eram uma seita judaica, e eles viviam no deserto, afastados de todos. E aqui fala que eles estavam estudando as ciências da alma, né? Mas eles retinham só para eles mesmos aqueles ensinamentos. Eles não expunham, não transmitiam, não pregavam. Estavam ali, uma comunidade isolada e fechada. Né? Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Então, João, o evangelista, né, o apóstolo João, ele foi conhecer um pouco lá dos essênios, e aí foi conversar lá com Jesus. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes da oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto.
Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que acho de mais santo em meu coração? Então, ele conversando com um amigo, né, que procurava ir lá nos essênios, esse amigo dele, amigo João, ia lá nos essênios para se instruir, para, né, aprender com eles. Esse amigo dele falou que a edificação espiritual deve se processar num plano oculto. E ele não entendeu isso dos essênios. Então, ele falou, como vou ocultar o que existe mais santo no meu coração? E aí Jesus falou, João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, por intermédio das vozes da consciência. Toda criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas próprias necessidades. Neste ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens, sequiosos de conhecimento. Então, Jesus fala, né, que a verdade deve ser patrimônio da humanidade, mas ela também tem que ser dosada. Não pode se oferecer qualquer coisa, qualquer ensinamento. Então, a gente tem que saber dosar conforme as pessoas que vão ouvir. Tem coisas que tem pessoas que não têm preparo para ouvir aquilo, não tem. Então, a gente passa só as informações que a pessoa tem capacidade de ouvir. Uma coisa chegar com uma criança, sem querer comparar uma pessoa adulta com uma criança, mas é só uma analogia. E ensinar uma matemática avançada, sendo que ele está aprendendo ainda tabuada, né? Então, nós também temos que aprender a zelar por isso, a não chocar as pessoas com conhecimentos que hoje nós temos, graças a Deus, não por mérito próprio, mas por misericórdia divina, nós temos algum conhecimento da vida espiritual, né, das relações com a humanidade, da reencarnação, e tem pessoas que ainda não têm esse preparo. Nós mesmo temos dificuldade, às vezes aceitamos intelectualmente, mas ainda não colocamos em prática, né? Então, temos que ter paciência. E aí Jesus fala que futuramente, né, viria o Consolador para ensinar o que ele não podia ensinar naquele momento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Jesus muitas vezes falava em parábolas para as pessoas poderem entender melhor a lição, né? A pessoa guardava a lição através da história que Jesus contava, e aquilo aos poucos a pessoa ia refletindo até descobrir coisas novas, né? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre. Entretanto, replicou: mas a oração deve ser louvor ou súplica? Jesus respondeu com bondade: por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus.
Devido a isso, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura, em face da providência de Deus. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação e na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a própria, do que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Então, João não estava entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo. Né? Assim, como ser fiel a Deus na oração, ser leal a Deus na oração? A prece por si mesmo já não é um sinal de confiança, precisa mais que isso, né? Estava difícil para ele entender. Jesus contemplou com sua serenidade e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestes são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quer dizer, não é só pedir, é saber que a vontade dele seja feita a sua vontade, né? A gente fala até na oração do Pai Nosso. A vontade dele é muito mais sábia e justa do que a nossa. Então a gente pede, mas com a certeza de que se não formos atendidos é porque Deus, querendo o melhor para nós, escolheu não atender exatamente aquele pedido, né? Quanto às suas lições, as lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza. Dentro dela agem as leis de Deus. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Quem acompanha, olha só o que ele fala. Quem acompanha, que aprender com as leis da natureza, quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Né? Quem entende os mecanismos das leis divinas se torna mais feliz. Planta e colhe com abundância, né? Principalmente no campo do espírito, no campo das emoções, no campo da elevação espiritual. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Os atributos de Deus se encontram também dentro de nós. Né? O apóstolo guardou aqueles ensinamentos cheio de boa vontade. Mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Como é que eu vou conseguir entender isso? Né? Aí Jesus olhou para ele e falou: eu te prometo que vou tentar te explicar, né, isso. A conversação que vimos de narrar, diz Humberto de Campos, verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem amado de sua família espiritual em Cafarnaum. Então, foi uma ocasião que Jesus foi a Jerusalém, e pelo que ele fala, Humberto de Campos, várias vezes ele teria ido a Jerusalém, né? E essa foi uma das vezes. Ele estava conversando com João próximo a Jerusalém. No dia seguinte, Jesus e João foram para Jericó, uma cidade famosa, né? Dizem até que é uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó.
Então, Jerusalém fica no topo de um monte, né? 900 metros de altitude, Jericó fica lá embaixo, pelo que a gente sabe, né? Então, Jesus foi para Jericó com João. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho. Quer dizer, é uma região muito seca, né? Então, eles estavam observando as poucas belezas. Imagina acompanhar, né? Andar a pé ao lado de Jesus, ali conversando com ele, né? Observando, olha ali aquela moita, olha, quer dizer, porque o Haroldo Dutra Dias, aquele orador espírita, ele fala que começou a fazer esse caminho uma vez, quando ele foi em Jerusalém. Ele fala que é tão seco e tão quente, né? E tão silencioso que ele escutava a batida do próprio coração, né? Eu vi um depoimento deles. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços iam e vinham, na ânsia de procurar o líquido. Então, eles estavam andando e viram um homem cavando um poço para encontrar água, né? Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta. Redarguiu com um sorriso o interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens. É claro que Jesus sabia, ele queria, né, que o homem explicasse para ele, né? Sim, na proximidade de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, falou para João, este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, quer dizer, a chuva que fornece a água que está debaixo das terras, né? Mas não para em seu esforço divino, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Cavando para encontrar a luz divina dentro de nós. Esse é o trabalho do cristão. Igual o homem estava cavando para encontrar água no subsolo. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Olha que beleza, né? O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão de que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as beijou, com a alegria do seu espírito alvoroçado, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu e finalmente compreendeu. Então, Jesus queria explicar como é que se dá essa ligação, como é que Deus pode estar lá e dentro de nós. Então, ele deu uma comparação, Jesus fala mesmo que a comparação é pálida, mas serve como analogia da água. Ele está no céu, mas está no subsolo. Também assim a presença de Deus está fora, mas também está dentro de nós. E fala através de nós, pela nossa consciência. E é nosso esforço em quebrar, né, em cavar fundo dentro de nós, quebrando as crostas que ainda existem em nossos sentimentos, nossos corações, é que vamos encontrar essa presença dentro de nós. Então, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos juntos,
Pedimos a Ele que nos abençoe, nos dê uma boa noite de sono, tranquilo, um bom final de semana, e que possamos estar na nossa renovação sempre íntima, buscando Deus dentro de nós, buscando encontrá-lo e buscando nos harmonizarmos à sua vontade, que é sempre muito mais sábia do que a nossa. Obrigado por tudo, Jesus, que assim seja.